Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa, da Odontologia de Estratégia Saúde. Estou aqui hoje com o Rômulo, que foi o nosso segundo lugar para cirurgião dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial no concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército de 2025. E estou aqui hoje para ele contar um pouco da história dele, inclusive de outras aprovações que ele tem. Então, vou pedir aí para o Rômulo se apresentar e contar um pouquinho da história dele. Perfeito. Então, como a professora já falou, me chamo Rômulo, tenho 30 anos, sou natural de Itajaí, Santa Catarina. Iniciei minha trajetória nos concursos há cerca de 1 ano e 7 meses, 8 meses, sempre com foco já no concurso das Forças Armadas, que era meu sonho maior. E no meio desse caminho, me pus a fazer todas as provas da banca, que era a banca da prova do Exército, a VUNESP, né? E nesse ano de 2025 colheri alguns bons resultados na aprovação num processo seletivo na Prefeitura de Osasco, por Centro de Especialidades, e uma aprovação também na Prefeitura de Sertãozinho para clínico geral, dos dois, os quais um deles eu assumi, né, na Prefeitura de Osasco, no Centro de Especialidades. Então, pessoal, hoje eu quero que o Romulo fale um pouco pra gente, né? Como foi que ele decidiu, né, escolher por seguir aí na área dos concursos, né? Qual foi a maior motivação que ele teve para isso? A minha maior motivação sempre foi esse concurso que eu fui aprovado agora, né? Na verdade, fui aprovado no exame intelectual, tem as outras etapas. Mas sempre foi realmente fazer parte das Forças Armadas, ser cirurgião bucomaxilo das Forças Armadas. O caminho, né, esses outros concursos que eu fiz no meio do caminho, era basicamente uma forma de tentar chegar lá mais forte, mais preparado no objetivo final, né? Então, o que sempre me chamou atenção, que me brilhava os olhos, era realmente o concurso das Forças Armadas ou Exército, porque tem sido, nos últimos anos, o que mais abre vaga para bucomaxilo, né? Mas a ideia era passar em algum dos três possíveis ali, né? E o que que tem assim, Rômulo, na carreira, né, do servidor público que te chama a atenção e te fala assim, nossa, eu quero, né, ser servidor público, mas é porque você não quer aquela coisa dinâmica do consultório, é porque você quer a estabilidade, quer o que é o, né, chama Sim, atenção ali para a maioria. sim. Bom, assim, desde que eu me formei na residência, eu trabalho basicamente com consultório e nesses últimos meses no serviço público também em prefeitura, né? O que me chama a atenção é sim também a estabilidade, né? Porque querendo ou não, mesmo que eu não nunca desdenho do consultório, porque é uma coisa que eu gosto muito também, mas sempre vai haver eventualidades, né? Não é uma coisa linear, né? Você não é um dinheiro que você não pode contar, né? Muitas vezes, porque tem meses muito bons, meses ruins, enfim, não tem uma linearidade do processo, né? Então, o que me chamou a atenção na carreira dos concursos públicos é, além da estabilidade, né? Todos os benefícios, né, que vêm junto, né? Então, um 13º, enfim, todos os benefícios de um servidor público que na vida de consultório, apesar de ter talvez outros benefícios que eu não tenho na carreira pública, eu não tinha esses benefícios. Então, a ideia era juntar um pouquinho de cada um ali. Então, Rômulo, quando você decidiu aí, né, nesse 1 ano, 7 meses, 8 meses atrás, que você estudaria para concurso, como foi que você começou a estudar e como foi que você conheceu o Estratégia? Vamos lá. O estratégia eu conheci pelas redes sociais, enfim, pelos depoimentos, né? Então a gente abrindo os depoimentos lá é fácil ver que várias pessoas foram aprovadas, né? Inclusive no meu caso, no concurso onde o qual eu queria, né? Então basicamente foi por redes sociais, vendo as redes sociais das professoras também. Na época tinham algumas aulas ao vivo, então eu podia meio que ter uma amostra ali do que viria, né, no curso, né? E basicamente, há 1 ano e 7 meses, quando eu iniciei, foi por onde eu comecei, né? Com um cursinho de estratégia, através das aulas, videoaulas, principalmente no começo. E aí foi meio que um reaprender a aprender, né? Porque fazia tempo que eu não parava para estudar
matéria mesmo, livro, né? Então foi um passo a passo. No começo eu via muito videoaula, depois a videoaula meio que já não me satisfazia tanto, eu comecei a ver mais os PDFs, mais a parte escrita, trabalhar mais com flashcards também, que era dica da professora Larissa. Então foi um reaprender o processo de aprendizagem ali de novo, né? Porque no começo era muito mais lento, eu acho também, né? Esse processo e com o passar do tempo ali foi encaixando melhor. E quais estratégias ali, Romulo, você utilizou, né, para organizar o seu estudo? Quando você começou, você estava associando ali a rotina de consultório com o estudo? Você deu uma diminuída? Como é que você lidou ali, né, com essa organização de horário? Sim, no começo foi mais difícil porque no primeiro ano eu, além de conciliar consultório e estudo, eu ainda estava finalizando o meu mestrado. Então, era difícil conciliar tanto, mas é aquilo, aquele dia que você sabe que vai sair um pouco, vai sair cedo de casa, e tem o dia inteiro cheio, acordar uma hora antes, ao final de semana, que eventualmente, quando não tem cirurgia, no nosso caso, tentar estudar mais, tentar compensar nesses horários que antes eram tidos como livres, né, e agora são foco ali para um objetivo maior. Então, foi mais ou menos por aí. No segundo ano, sem o mestrado, em tese, eu teria um pouco mais de tempo livre, mas ainda o consultório, acabei entrando também na prefeitura de Osasco, no fim, se eu fosse botar em relação a tempo, eu acho que o primeiro ano foi mais intenso que o segundo, talvez. E quais materiais você acha assim, que são fundamentais, né, na preparação? Porque a gente tem lá as videoaulas, os PDFs, tem o aplicativo do Estratégia Cards, você disse que usou o flashcard. Como que você dividia o tempo e quais materiais você acha assim fundamentais na preparação mesmo? Eu acho que eles são complementares, né? Então, no começo, principalmente, eu tentava me expor a todo tipo de aprendizagem, seja por vídeo, seja lendo, seja ouvindo outra pessoa falar, enfim, todo tipo de aprendizagem possível. E aí, quando você vai evoluindo no seu estudo, você já vai começa a direcionar para as coisas que eventualmente para você funcionam melhor, né? Então, eu comecei muito com videoaula. Depois de um tempo, eu percebi que, para mim, acabava demorando mais e eu não tinha a mesma profundidade que um PDF, né? Que o PDF é um pouco, consegue ser um pouco mais completo, né? Então, fui migrando mais para o PDF e no final, assim, eu basicamente usava as videoaulas como uma forma de resumo, digamos assim, né? Então, relembrar tudo que eu li ali no PDF, mas diria que nos últimos meses, no último ano, eu usei muito, muito, muito os PDFs, as questões que tem nos PDFs também, né? Mas principalmente os PDFs. Entendi. E aí, Rômulo, lá no edital, né, por exemplo, no Exército, tem ali a parte de conhecimentos gerais de odontologia e a parte de conhecimentos específicos. Você acha que como que você dosava, na verdade, né? Você estudava sempre tudo? Você estudava todo dia somente um conteúdo? Como que você conseguiu organizar sua grade de estudo? Então, no primeiro ano, eu dosei meio a meio. E aí, na prova, eu fui muito bem na parte de conhecimentos odontológicos, né, gerais ali, do Exército, e não fui tão bem na parte de cirurgia, que tem um peso maior, né? Aí, no segundo ano, eu acabei reequilibrando isso, né? Eu estudava ali, basicamente, 6 para 4, né? Então, mais tempo a cada 10 horas, né, de estudo, 6 horas para cirurgia, 4 horas para os conhecimentos gerais. Isso também teve uma influência na minha prova, né? Então, quando eu pego lá minha nota da prova, a prova de cirurgia foi muito boa, a de odonto geral não foi tão boa, mas enfim, cumpriu o papel que eu queria, né? Então, acho que tem que ter um foco, tem que avaliar a prova que vai ser feita para avaliar realmente o peso da prova e justamente dar mais foco a esses conteúdos, né? Você disse que tem aí cerca de 1 ano e 7 meses. Então, no ano anterior, você também já tinha feito a mesma prova, né? No concurso de 2024. E aí, como que você foi na época e quais que você mais escolheu, né? E tentou, o que você extraiu de bom dali, né? Para colocar aquilo como um incentivo para você continuar estudando.
Sim, no ano passado eu fiquei em segundo lugar, empatado contra as duas pessoas, e era só uma vaga. O que eu tirei de aprendizado, um deles foi isso que eu acabei de falar, de focar mais na parte que tinha um peso maior, porque, em tese, na parte de odontologia geral, eu já tinha chegado ali num nível ok, né? É, então, focar mais na parte de cirurgia, e principalmente para mim, que eu tinha que ter outras experiências de prova, porque eu perdi questão em gabarito, perdi questão porque rasurei no gabarito, então eu tinha que ter mais essa experiência para tentar controlar melhor o nervosismo e, enfim, e botar essas, porque é uma prova onde você tem que dar tudo de si, né? Uma questão poderia ter me tirado da vaga, né? Então, esses erros, eles têm que ser minimizados ao máximo, né? Qual a maior dificuldade você acha que você teve nesse processo desde quando você decidiu ali estudar, né, e até do momento que você falou assim, é para o concurso das Forças Armadas que eu quero estudar, né? Qual foi a maior dificuldade que você teve nesse caminho? Acho que no meu caso, a ansiedade, né? Porque são, principalmente quando a gente fala de Forças Armadas, são provas com notas de corte alto, ou alta, então tem pessoas muito qualificadas ali, normalmente disputando com você, né? Então é mais a ansiedade de, cara, por exemplo, né, vou dar o meu exemplo, que ano passado eu fiquei empatado com outras duas pessoas, então eu pensava, cara, esse ano eu tenho que estudar o dobro que essas duas pessoas para ganhar essa corrida, chegar na frente deles lá no dia da prova. Então rolava muita ansiedade, né? Mesmo que não seja, não é uma concorrência direta, né? Não é um jogo de mata-mata, mas você acaba sentindo um pouco dessa pressão, né? Então é olhar para você mesmo no espelho e acreditar que é possível, basicamente, né? Eu já conhecia o Rômulo, né, desde o ano passado, porque já era aluno da estratégia e a gente ficava conversando e eu, Rômulo, mas professora, e essa questão, mas você acha que pode cair assim? Eu falava, calma, Rômulo, porque a gente sabe, né? Eu sou desse concurso, né? Hoje sou dentista do Exército. Eu falo pro Rômulo assim, vai dar certo, Rômulo, vai dar certo. O concurso é uma fila, a nossa hora chega, mas toda essa ansiedade que ele está falando é algo que é o processo natural para a maioria das pessoas, né? Quando a gente vê uma pessoa que não é assim, a gente estranha, porque é o que a gente espera de alguém que está ali estudando, lutando, sempre indo em busca de uma aprovação. Então, se você está passando por isso, não se desespere, isso é normal, porque você não pode deixar essa ansiedade te atrapalhar. Então, não pode surtar e ficar, meu Deus, não vai dar, não vai dar, porque você precisa fazer a sua parte, né? E aí, então, Rômulo, eu gostaria de saber se você tem uma se você pudesse, né, olhar para alguém agora e falar assim, olha, o meu conselho de aprovado para você é esse, né? O que que você falaria para essa pessoa? Principalmente acreditar, né? E assim, eu tinha meio que um compromisso comigo de ir melhor do que eu fui na prova do ano passado. Então, assim, você faz o que você pode, né? E aí o resto é acreditar, basicamente. Então, se qualificar o máximo possível, acreditar e esperar que os frutos vão vir, né? Pode ser que não seja na prova que você sonhou, pode ser que seja em outra prova, enfim, como aconteceu comigo antes de eu conseguir a minha prova, pode ser que seja depois, mas uma hora vai chegar. Se você acreditar e continuar trabalhando, uma hora vai chegar, é inevitável. É. E aí, para quem não sabe, esse ano, quando saiu o resultado, eu que liguei pro Romulo lá e falei, ai, ai, eu sempre ansiosa, né? Eu sou. No meu ano, eu fiquei olhando o tempo todo lá o resultado, e aí, quando saiu, eu saí ligando para todo mundo que tinha passado junto comigo. E aí, esse ano, fiquei lá atualizando. Quando eu vi o Romulo, eu falei: Romulo passou. Eu falei: tá vendo? É só a gente acreditar que a hora chega. É difícil para todo mundo. Se fosse fácil, todo mundo era concursado, né? Mas é difícil porque é algo bom que você vai colher, tenha certeza disso, né? Vai ser lá a sua estabilidade, a sua garantia de que se você ficar doente, você tem um trabalho que vai continuar ali te dando a possibilidade, né? Do teu tratamento ou de apoiar a tua família. Então, se é isso que você quer, persista.
e faça como o Rômulo que estudou aqui, né, com o material que mais aprova. Está aí a prova viva de aprovação para você no concurso do Exército, tá bom? Então, Rômulo, muito obrigada aí pela sua atenção e disponibilidade, né, pela segunda entrevista que você dá aqui para a gente. Agradeço muito e desejo todo sucesso aí. Conte sempre com a coruja aqui para o que você precisar. Eu que agradeço e sucesso, tudo de bom para nós.